tutorial de hoje é desse estojo aqui. Ele é bem fácil, rápido de fazer, não tem molde, é só um corte quadrado e ele é fechado aqui nas laterais, pelo lado de fora, com um pedaço de viés ou com um pedaço de tecido. No caso, eu usei um tecido igual ao meu forro. Não tem segredo nenhum, é só costurar o zíper e fechar aqui do lado. Ele é bem fininho, ó, tá vendo? Dá para colocar só o básico dentro, coloca no meio dos livros, na mochila, não ocupa espaço. Ideal para quem carrega o básico, vai fazer um exame no final de semana, uma prova rapidinha, só para manter a bolsa organizada. Essa aula você pode alterar um pouquinho a altura do zíper e dar uma cara totalmente nova para sua peça. O zíper tá aqui no meio, ele é um estojo. Com o zíper um pouco mais aqui em cima, por exemplo, vira uma bolsinha. Você consegue abrir, mexer nas coisas dentro, com ele assim de pé. Uma peça super versátil, vai vender bastante no teu ateliê. Vamos lá? Para confeccionar o estojo, nós vamos precisar cortar na medida de 25 por 22, uma vez no tecido principal, uma vez na manta, eu estou usando uma manta equivalente a R1 100 gramas, e uma vez no forro. Aqui eu já fixei o meu tecido principal na manta e já matelacei. Também vamos precisar de um zíper sem terminal nas extremidades e um pouco maior do que a extensão dos 25 centímetros da nossa peça. Então o meu aqui tem 27 centímetros. Também vamos precisar de um cursor e 2 pedaços de viés de 15 centímetros cada. Você também pode utilizar 2 tirinhas de tecido de 15 por 4. E aí você faz assim, tem 4 centímetros, você dobra como se fosse um viés mesmo, marca no ferro e você pode utilizar isso aqui no lugar do viés. Não precisa cortar enviesado, tá? Pode cortar uma tirinha mesmo sem se preocupar com o sentido do tecido. Nós vamos começar aplicando o zíper. Vamos pegar o nosso tecido principal, vou colocar o meu zíper lado direito para baixo, direito com direito. Vou colocar aqui mais ou menos no meio, ó, nota que vai sobrar um pedacinho de zíper aqui de mais ou menos 1 centímetro de cada lado. E aí eu vou passar uma costura de segurança bem na beiradinha desse meu tecido. Depois eu vou vir com o forro, vou colocar o forro direito para baixo, bem alinhado aqui nas extremidades com o meu tecido principal. E eu vou passar uma costura bem rente à cremalheira do zíper. Eu vou vir aqui, dá para sentir a cremalheira do zíper. Eu vou passar o carro da máquina bem rente à cremalheira do zíper, toda a extensão desse tecido, com o carro normal da máquina, tá? Não é o carro de zíper. Eu vou fazer isso desse lado, depois eu volto para cá para mostrar como fazer do outro lado do zíper. Finalizada a primeira parte do zíper, nós vamos fazer a segunda parte. Eu vou jogar o forro todo para trás. Vou trazer o meu tecido principal aqui para cima. Vou alinhar o zíper aqui na parte de cima e também na lateral. Tem que estar tudo alinhado aqui dos lados. Vou passar novamente, igual a gente fez na primeira parte, uma costura de segurança bem na beiradinha. Depois eu vou dobrar esse forro aqui pra cima, vou alinhar ele aqui na parte de cima e nas laterais também. E vou passar novamente a costura rente à cremalheira do zíper com o pé calcador normal da máquina, não é o pé calcador de zíper. Toda a extensão do tecido. Fechadas as duas partes do zíper, agora nós vamos rebater a costura do zíper, mas antes a gente tem que separar essa fita aqui do zíper. Por isso que o zíper não pode ter nenhum terminal
em nenhum dos dois lados, nenhuma das duas extremidades, porque a gente vai abrir essa fita todinha aqui, até aqui do outro lado. E agora nós vamos desvirar essa peça. Eu vou levar lá para a máquina de costura para rebater esse zíper. A gente vai deixar assim, ó, bem certinho. Se você achar necessário, leva para o ferro de passar. E a gente vai rebater a costura do zíper aqui e aqui. Terminadas as costuras do zíper rebatidas, olha só, dos dois lados. Antes da gente fechar essa fita do zíper, a gente vai marcar o meio da nossa peça aqui em cima e aqui embaixo, tá? Então, eu vou dobrar a peça ao meio, juntar aqui o zíper com o zíper, ajusta o forro para ficar tudo bem alinhado. Aí, eu vou vir com a tesoura e vou fazer um pique aqui e do outro lado. Meio marcado, olha só o meu pique aqui e aqui embaixo. Agora, nós vamos fechar esse zíper. De que forma a gente vai fechar o zíper? Eu vou encaixar o cursor do meu zíper, vou fechar e eu vou trazer o cursor do meu zíper até aqui em cima e vou tirar ele novamente. Assim, o meu zíper ele fica todo fechado. Aí, eu vou abrir um pedaço aqui embaixo de novo e vou deixar o meu zíper aqui no meio. Eu vou fazer isso para que as duas pontas do meu zíper fiquem fechadas. Isso vai facilitar bastante na hora do acabamento para fechar essas duas laterais aqui do estojo. Agora que o meu zíper tá encaixado, eu vou vir aqui na lateral e vou refilar esse excesso de zíper que sobrou nas duas laterais. Refilei meu zíper. Agora, eu vou encontrar aqui, ó, ajustar aqui o viés, ó, ajustar aqui o forro, bem certinho, pique com pique. Lembra os piques que a gente fez aqui? Eu vou pegar a cremalheira do meu zíper e eu vou colocar bem em cima desse pique. Vou alfinetar ou colocar clips e vou lá para a máquina para passar uma costura de segurança bem aqui, unindo essas duas partes bem centralizadas. Assim, a gente não precisa se preocupar dessa parte desalinhar quando a gente estiver aplicando o viés ou aquele tecidinho que a gente cortou para fazer o acabamento. Eu vou fazer isso desse lado e desse lado também. Nosso estojo tá quase pronto. Eu já fiz aqui as costuras de segurança nas duas laterais do estojo. Aproveitei já para fixar também a minha etiqueta. E agora a gente vai fazer o acabamento com o viés ou com as tirinhas, o que você preferir. Eu vou fazer com as tirinhas. A gente vai fazer esse acabamento da seguinte forma. Eu vou virar o meu estojo com o zíper para baixo. Vou abrir uma dessas dobras aqui do meu tecido. Vou colocar aqui em cima, bem rente a lateral do meu tecido. Vai sobrar um pedacinho de cada lado aqui, tá? De aproximadamente 1,5 cm a 2 centímetros. E você vai tentar alinhar ao máximo essa tirinha aqui para sobrar igual aqui e aqui. A gente vai passar uma costura bem em cima dessa dobra aqui, desse viés, desse tecidinho, certo? Feito isso, a gente vai dobrar assim, passar aqui pra cima, pra fazer a costura desse outro lado. Como é que vai ser o acabamento aqui? A gente vai dobrar esse tecido pra dentro e depois por cima.
Isso aqui tem que ficar bem alinhadinho, tá? Se você preferir, dá uns piquezinhos aqui pra tirar essas pontinhas, pra não ficar aparecendo do outro lado. Ó, dobra tudo pra dentro e aí vem passando uma costura aqui bem rente. Antes de chegar aqui, faz a mesma coisa desse lado, ó. Dobra pra dentro, dessa forma. E dobra pra dentro de novo. Lá na máquina vai ficar mais fácil de mostrar, tá? E aí, vai passar uma costurinha aqui, daqui pra cá, bem perto aqui da pontinha. Quando você fizer essa dobra, vai ter uma costura aqui, certo? Que foi a costura que a gente fez do outro lado. Ela vai estar aparecendo aqui. Quando você trouxer esse tecido pra cá, tenta colocar ele bem em cima da costura da linha que estiver aparecendo aqui, tá? Tenta colocar bem em cima, bem certinho, que daí o acabamento vai ficar bem bonitinho. Finalizada a peça, fica desse jeitinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui no detalhe pra vocês, ó. Como é que fica a dobrinha do acabamento. E a pontinha aqui também fica protegida. Os dois lados e atrás. Eu troquei a cor da linha, coloquei uma linha bem parecida com a linha da minha fitinha de tecido, porque assim, qualquer deslize, qualquer retrocesso fora do lugar que a gente dê, a gente não precisa se preocupar que não vai ficar aparecendo no final da peça. Se você gostou do tutorial de hoje do nosso estojo Slim, não esquece de deixar o seu like, seu comentário aqui embaixo e se inscrever no canal para ficar sabendo das próximas dicas e dos próximos tutoriais.